E aí, cara? Como é que tá? Tranquilo? Beleza? E aí, galera, o homem tá na área. Para quem não conhece, esse aí é o Jonathan. O cara, ele é desenvolvedor e atualmente ele tá trampando aí no meio do meio criativo com arte, usando o After Effects, mas, assim, o forte dele é código, tá, galera? Ele também entende um pouco da área artística e tudo mais, em relação a processos, pipeline, jobs e tudo mais, mas o cara é focado nas exatas, assim, podemos dizer que... E é uma frase que eu costumo falar muito, assim, eu tô falando... a galera criativa ficou até meio irritada comigo, mas eu tô falando assim, cara, demorou para acreditar que as exatas estão engolindo os criativos. Demorou. Exatamente. Mas vamos desenrolar isso no decorrer da conversa. A gente tem Beleza. 6 pessoas online aqui. Galera, se você quiser, fica à vontade aí para fazer qualquer pergunta. No momento aqui da pergunta, a gente vai passar a pergunta de todo mundo aqui que estiver no chat. E para a galera que está começando aí, só para a gente contextualizar um pouco, ele tem um projeto que é o Easy Inside, né? Easy Inside. Isso. Ele tem um projeto junto com a Ale, que é uma outra menina motion, que é o Easy Inside, que ele traz diversas pessoas que estão iniciando no mercado de motion, de VFX, no mercado criativo no geral ou só motion, o Jonathan? Mercado, só a galera do Motion A mesmo. galera do motion, né? Fortificar Então, a comunidade do movimento. Motion. Ah, bacana. Uhum. Então, Pelo menos por enquanto. uma parada bem especialista, assim, então, pelo que eu tô vendo. E ele tem esse Uhum. projeto no Spotify e, paralelo disso, ele tem um projeto autoral dele que é o Nerd do After, que você consegue aprender programar dentro do After Effects, podemos dizer assim. Uhum. Mas sem mais delongas, vamos dar início aqui ao assunto, porque mais pra frente eu queria te fazer várias perguntinhas aí para entender como é que é essa tua rotina aí, insana. Mas, cara, começa aí se apresentando, explicando como é que foi o seu início, seu primeiro contato com tudo. Eu acho que a gente pode começar dessa forma para a galera entender, porque é o que eu digo, né? Quem cresce grande é monstro. Todo mundo que está hoje bem sucedido cresceu pequeno e teve muita dificuldade até chegar lá. Então, esse espaço aí é seu para você explicar como é que foi o seu início, assim, podemos dizer, nesse mercado todo que você está hoje. Pô, legal. Primeiramente, agradecer você, Misael Mululo, pelo convite, né? É o primeiro podcast em que eu faço parte. Ah, é? Bacana. Então, a ansiedade também legal. Fica meio cheia, né? E, bem, como você mencionou, estou com outros projetos também. Então, tem Insight, que eu participo junto com a Lê, que a gente fala com a galera do Motion, né? A galera que está do nosso lado, está em transição de carreira, está iniciando. Legal. Também tem o Nerd do After, que já faz um bom tempo, na verdade, que ele está pausado por conta de outras demandas que vão aparecendo por aqui. Né? E tem até umas pessoas que me conhecem como o Nerd do After, né? Justamente por falar sobre essa parte de codificação de scripts no After Effects, expressões, etc. Uhum. A minha história, passando bem resumida, quase já passando para a parte de programação, eu não comecei no Motion, não vim de área artística nenhuma, Legal. na verdade. Eu comecei no financeiro, né? Então comecei a trabalhar com 16 anos, fui do administrativo, passei 3 anos no financeiro, depois eu queria ser dublador, então fiz teatro. Então, eu estudei por um bom tempo também em teatro para começar a trabalhar com dublagem. Infelizmente, não consegui pegar o DRT para trabalhar com teatro, com a dublagem em si, né? Mas, ao mesmo tempo, naquela época, eu estava fazendo locução. Então, eu sou formado locutor também, faço alguns trabalhos de locução. Dá para notar pela voz, né? A galera normalmente fala isso. Né? Maneiro. Então, faço também trabalho de locução. Se alguém quiser me mandar trabalho de locução, pode mandar. Boa. Né? Depois eu comecei edição de vídeo, né, para tentar misturar as duas coisas, para tentar agregar mais para o cliente. E aí sim eu passei então para a parte do After, né? Porque eu comecei a parte do Motion sempre me baseando no Gaveta. Eu gostava muito dos vídeos do Gaveta. Uma referência ótima, cara. Referência do ótima. Nerd Player. Uhum. Exato. Então eu gostava tem dos um outro cara incêndios também que é o Peter. Não sei se você conhece o Peter. Peter aqui. O Peter aqui. Peter aqui, beleza? Cara, assistiu muito vídeo do Peter, cara. Legal. Ele é muito... A minha esposa adora ele também. A gente é bem nerd, a gente gosta de assistir bastante coisa. É bem legal. Bacana. Mas segue aí. E o Gaveta, eu costumava colocar aqueles inserts na tela e eu gostaria de trabalhar com aquilo. Né? Uhum. Quando eu fui fazer edição de vídeo, eu fiz pelo Senac, eu pensei que edição de vídeo englobava tudo. Até a gente entender que tem várias ramificações, que tem vários caminhos para você seguir. Várias né? prateleiras ali separadinhas, né? Várias prateleiras separadinhas. Exatamente.
E aí eu comecei a parte de motion, né? Trabalhei por um tempo. Depois de pouco tempo, acho que uns 5 meses que eu comecei a trabalhar de fato com After Effects, não necessariamente o motion, eu descobri as expressões. E foi aí que, Aí que virou a chave. aí que virou a chave. No ano passado, em agosto do ano passado, eu cheguei a me formar em análise e desenvolvimento de sistemas, minha primeira formação superior, né? E por que que eu comecei a análise e desenvolvimento de sistemas? Foi por conta da pandemia em 2020, né? Eu trabalho por conta desde 2019, eu saí da CLT para tentar bancar o meu próprio negocinho, só que em 2020 veio a pandemia, eu fiquei com medo, né? A minha família é humilde, a gente não tem muita organização, a gente não entende muito dessas questões burocráticas. Claro, Eu fiquei com claro. receio de ser engolido pelo mercado, e aí eu comecei a faculdade porque, de qualquer forma, eu teria um currículo, um portfólio, teria um diploma, caso tudo desse errado, e migrar para a área de programação. Tecnologia. Acabou que no meio da pandemia houve uma revolução no meio tecnológico, no meio criativo. Começou na pandemia essa adaptação. Exato. Hoje em dia a gente meio que está. A revolução mesmo na marra começou na pandemia. E você já entrou numa faculdade que você nem sabia o que ia dar, mas falou, meu irmão, eu vou cair para dentro disso aqui, que isso aqui vai dominar o mundo um dia. Sei lá. Exato. Na época, para você ter noção, saíram várias matérias dizendo que a pandemia foi responsável por adiantar uma década no quesito de evolução tecnológica, porque estava todo mundo utilizando a internet, estava todo mundo fazendo reunião por chat, né, por vídeo, assim. Sim. Então, a tecnologia deu um boom muito grande. E era uma área que na época ficou bem aquecida. O programador já ganha bem hoje em dia. Na Verdade. época estava ganhando bem mais. Verdade. Depois veio as demissões em massa, né, os layoffs. Mas a promessa era justamente essa. Era uma área que eu gostava, né? Mexer, montar esses esquemas, desde a época do financeiro, na verdade. Eu gostava muito de brincar com Excel, então montar aquelas fórmulas malucas, etc. Legal. E no After Effects, descobrindo que existia a possibilidade de codificar ali dentro também, me cresceu mais a vontade de aprender, né, de fato isso. E a faculdade, ela me trouxe um pouco disso. Eu pensei, bom, se eu não conseguir continuar nessa área de motion, porque eu não sou um designer, né, eu não consigo criar layout, eu não consigo elaborar uma composição bonitinha. Se eu não conseguir, então pelo menos eu vou para a área de desenvolvimento mesmo. Mas aí o bom foi que eu juntei as duas coisas, né? Juntei tanto a parte de desenvolvimento, a montagem ali das coisas, as artes no After Effects e a parte de programação. Bacana. Inclusive a Paula, que acabou de entrar aqui, é minha colega da faculdade. Tudo bem, Paula? E aí, Paula, tudo bem? Boa noite. Só abrir um parênteses aqui. Papo bom. Gabriel também, Gabriel Duarte, gente boa também, Motion também. Só para abrir a galera que abriu aqui. Galera, tô trocando a ideia aqui com o Jonathan. O cara, ele trocou os keyframes pelos códigos. Essa que é a definição dele, pra gente resumir, para não ficar também toda hora. Irmão, basicamente o trampo do cara, o cara olha o problema que tem que resolver, porque nós somos resolvedores de problema. Um exemplo, cara, preciso animar esse texto com a letra cursiva. O cara cria 300 linhas de código e ele anima isso com um botão. Clicou, bum, animou. Assim, o cara é genial. Eu tô falando assim, porque eu fiquei numa madruga com ele aqui, ele me dando um help. E assim, o cara é genial, gênio. Mas prossegue aí, cara. Aí tu entrou na faculdade, programação e tudo mais, pandemia. Aí eu falei, porque como eu já trabalhava com After, eu falei, bom, não vou abandonar do nada. Então vou tentar agregar as duas coisas, né? Tanto a parte de codificação no After, quanto a parte do próprio Motion. Bacana. Tanto que esse ano eu estou tentando me descobrir mais como Motion Designer. Identificar se de fato é isso que eu quero fazer, ou se não, eu gosto mais da parte da programação. A gente bateu esse papo. Tanto que Exato, tanto que além do fato, de eu trabalhar, ter esses meus projetos e trabalhar como freela, eu trabalho como, de fato, desenvolvedor de criação de plugins para a Brasil, né? A empresa do Gabriel Carreira. Foi o primeiro brasileiro assim, que criou uma empresa brasileira focada na criação de scripts e plugins, e é da nossa terra tupiniquim aqui, né? Então eu tive a honra de ser convidado por ele para trabalhar com eles lá, e aí sim a gente trabalha no desenvolvimento de plugins da Brasil, né? Então tem várias soluções lá, é bem legal. É uma empresa jovem, startup, muito legal. A filosofia deles é bem interessante. Então de fato, estou dividido em várias frentes, né? Então, tanto na motion quanto no desenvolvimento e a locução, enfim, no audiovisual. Mas o meu forte sempre foi me manter no audiovisual, porque eu já tinha estudado há anos ali. Então, para não perder toda aquela carga que eu tinha feito, que eu tinha passado, então tentar agregar de alguma forma. Então, o After foi esse meio termo.
tanto a parte de desenvolvimento quanto a área criativa. E porque eu vejo que falta muito ainda, principalmente aqui no Brasil, esse tipo de conhecimento, né? Concordo. Eu acho que esse conhecimento foi até quando a gente trocou ideia. Se eu não me engano, acho que eu te conheci pelo Lê Lemonade, não foi? Eu fiz uma live com o Dian. Acho que foi isso. Exato. Aí você me seguiu, aí eu olhei teu Instagram, te segui de volta e falei, pô, meu irmão. Aí quando eu olhei, especialista em scripts, eu falei, caraca, eu preciso conhecer esse cara. E cara, realmente, o seu trabalho hoje, cara, é uma mão de obra que é muito escassa no mercado, né? Costumo dizer que tudo que é escasso se torna mais caro. Então, assim, é que nem o ouro. O ouro é escasso porque tem pouco ouro no mundo. Então, assim, é poucas pessoas que enxergam o After Effects da maneira que você enxerga, eu acho, assim. Eu já tô há 12 anos mexendo no After. E, cara, quando eu te conheci, a gente bateu aquele papo lá, que a gente ficou horas trocando ideia, e você me mostrou na prática os projetos e tudo mais. Assim, é algo muito que eu acho, assim, até agora, que a galera não entende muito, porque a galera fica muito mais focada na arte e esquece um pouco na automatização do processo, que é onde que você entra, né? E a gente tinha trocado uma ideia e tudo mais, e, cara, como eu já trabalhei com identidade visual de canal, né? Você faz aquele pacote de artes inteira de um canal, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, Multishow, GNT, Sport TV. Eu até comentei isso com você, eu falei assim, bicho, quando você pega um certo job desse, que a gente tem um brand, que a gente tem todas as etapas ali da criação, o branding, que é a agência que criou a marca ou revitalizou a marca. Vou dar um exemplo aqui da Sport TV. Pegou o brand do Sport TV, revitalizou a marca, fez a criação, pensou no conceito do movimento, como é que vai ser, montou os exemplos ali. Feito isso, depois que está o processo inteiro aprovado da identidade visual, das IDs, né, de um canal, a pessoa ela pega e entrega isso para um profissional como o Jonathan, que ele vai entender o projeto e vai falar, cara, eu preciso deixar esse projeto de forma rápida, simplificada e editável para os videografistas alterarem no dia a dia. Vou dar um exemplo. Se você tem uma chamada de TV que todo dia entra lá, chamada Velozes e Furiosos, nesta quinta, às 19 horas, no Megapix. Esse padrão, né? Aí vamos dar um exemplo aqui no conceito, né? A gente tem um conceito. O Megapix ele usa as cores mais quentes para os filmes tipo Johnny Wick, uns filmes mais de ação, Duro de Matar. Então, assim, o Jonathan, ele é esse cara que ele automatiza o projeto para o cara resolver isso com um botão, um clique, sabe? Porque isso gera muito mais agilidade. Imagina só, o cara ele pegou o projeto do After, ele vai ter que olhar o brand book, olhar o brand book do cliente, falar, esse fundo aqui tem que ser assim por causa disso. Pegou a logo, colocou a logo lá, substituiu o texto, o texto tem que quebrar, tem que diagramar, enfim. O Jonathan é o cara responsável por orquestrar esses projetos todos. Então, ele é um cara que ele entra um pouco na ponta do processo. Então, não necessariamente, pessoal, o trabalho dele precisa ser tão criativo assim. Porque ele é o cara que ele recebe e fala assim, Jonathan, olha só, eu tô com, sei lá, 80 projetos aqui, irmão. Preciso automatizar aqui pra gente fazer uma linha de produção. É aí que entra ele. É aí que entra a mente criativa dele. E assim, galera, eu já vi o cara fazendo umas coisas assim, que eu fiquei de bobeira. Inclusive, você me mostrou um projeto seu de escrita, né? Isso aí eu falei que isso foi mais de 300 linhas de código, não foi? Foi muita coisa. Foi mais ou menos por assim, aí. Galera, a galera do After que tá aqui na live, tenta visualizar comigo. Você tem um Misael escrito. Você precisa fazer ele com animação de cursiva. Qual é o certo fazer? Máscara com stroke e anima o end e o start. É isso. O Jonathan ele criou uma forma automatizada de fazer isso com um simples botão que ele vai codificar. Você vai selecionar, ele vai dar OK, o After vai trabalhar para você. Então, assim, além de o cara converter curva em código, o cara ainda coloca o After para trabalhar para você. Num trabalho chato, podemos dizer assim, né? Conta mais um pouco pra gente aí, cara, como é que é esse teu processo aí, que eu tô curioso. Eu gosto muito do processo, porque a galera costuma pensar que é aquilo que você falou. Ou a galera vai muito para a parte do design, ou a galera é criativa e não gosta de código, ou o programador é só programador e ele não tem interesse na ferramenta do After. Porque o After, dentro de tantas outras ferramentas do mundo, né, sistemas, SaaS pela internet afora,
A galera não tem interesse, não teria interesse, de repente, em trabalhar com After especificamente, porque, principalmente aqui no Brasil, é um micro nicho. Se eu conheço, sei lá, 10 pessoas aqui no Brasil que entendem bem sobre scripts e expressões no After Effects, é muito. Claro, tem muita gente que entende bastante sobre expressões, que entende bastante sobre scripts, mas não é aquela pessoa que, de repente, você consegue pedir para ela elaborar alguma coisa. Especialista. Pouquíssimas pessoas. Especialista Mesmo, você é especialista. E mesmo a galera que às vezes até entenda, né? Não tem tanto um conhecimento mais aprofundado. Uhum. Então fica sempre nessa. É difícil você encontrar esse profissional cruzado, vamos dizer, né? Que entende tanto da parte do After, entende de motion design, entende as demandas que ele precisa, ou o cara programador. Então eu me vejo muito nessa intersecção. Tanto que o meu processo da criação dos scripts, uma coisa que o próprio Gabriel Carreira disse, e toda a galera que trabalha com programação também fala, a gente cria os códigos para suprir a nossa demanda primeiro, né? Essa demanda, por exemplo, da escrita, apareceu porque um cliente veio, me solicitou um trabalho no sábado para entregar na segunda-feira de 6 slides de escrita. E eu no meio eu falei, cara, isso daqui vai ser impossível eu entregar amanhã pela manhã se eu for fazer tudo na mão. Porque tem que preparar keyframe, tem que preparar comp, tem que preparar letras. Eu fiz todas as letras individuais. Sim, eu vi então, o projeto, você me mostrou. 300 letras, cara, né, num slide só que tem 300 letras é muita coisa. Então, durante o meio do processo ali corrido, eu falei, eu tenho que criar um script para me ajudar. E só aquele script deve ter me economizado ali, cara, juro para você, sem brincadeira, sei lá, umas 18 horas de trabalho. Só um script. Né? Porque eu fui fazendo durante ali também. Eu não tive tempo para pensar direitinho. Então, você foi no eu play. fui trabalhando. Foi no play. No play. Não tive muito tempo de pensar. Então, essa parte de processo, comigo funciona mais ou menos assim. Eu estou trabalhando com motion, eu identifico uma necessidade, uma importância daquilo que eu preciso fazer, eu vou e crio o script. Essa foi quando eu comecei a trabalhar de fato com a programação de expressões de scripts no After, né? Para resolver as minhas demandas, resolver os meus BOs. Para quê? Para que eu conseguisse trabalhar mais rápido, entregar os projetos mais rápido e, obviamente, pegar mais trabalho para receber mais. Né? No fundo, no final, boa parte é disso. E com o tempo eu fui percebendo que a galera também tinha a mesma dor que eu. Então, poxa, de repente o próprio Thiago aí tá falando, esse script, cara, me ajudaria muito, né? Então a gente acaba identificando isso, que às vezes é uma coisa que a gente faz pra gente, porque a gente está inserido, eu estou inserido no meio do motion. Mesmo não trabalhando necessariamente com a parte da criação do design. Mas eu entendo sobre os keyframes, eu entendo a estética, eu entendo como funciona o programa. Sim. Então, de certa forma, eu sei como é que é a demanda que a galera pede. Então, o meu processo da criação vem a partir disso, de resolver os meus problemas, e a gente acaba vendo que os meus problemas também são problemas de todos os motions, ou de boa parte deles, né? Então, a criação vem a partir daí, e obviamente de clientes. Bacana, então, que você falou. Eu já fiz pacotes, por exemplo, chamando meio que de on-air, por exemplo, em que o cliente ele precisava automatizar processos para vídeo e AD. E são coisas simples, uma cartela, só te cortando, só um minuto. Galera, ONE, o que seria ONE? Seria identidade visual de um canal. Foi aquilo que eu expliquei desde o início. Para resumir aqui tudo, quando o canal ele faz uma identidade e muda tudo, ele automatiza esses processos para a galera que está trampando ter mais qualidade de vida no dia a dia, podemos dizer assim, né? Só, desculpa. Agora, cara, eu queria fazer uma pergunta, cara. Você já está trabalhando nisso há bastante tempo, até porque você é especialista. Qual é o plugin assim que você fez, assim que você falou, cara, genial, assim? Não seria uma mecânica. Essa mecânica que você fez do texto eu achei genial. Eu acho que isso se transforma num plugin fácil. Agora, é um plugin que você falou, cara, pode ser um desafio, um plugin que você aprendeu a fazer, que você falou, cara, eu não faço a mínima como eu vou fazer isso, mas vou pesquisar e vou fazer, pra galera entender aqui um pouco aqui. E também, assim, tiveram duas oportunidades. Antigamente, o After ele não permite que a gente trabalhe individualmente com as letras de uma camada de texto. É meio que bugado, não tem como. Eu tive um cliente, daquele projeto que eu mostrei para você, inclusive, do corporativo, que o cliente ele queria que as palavras específicas ficassem com uma cor específica. Então, isso eu pesquisei na internet por uma semana inteira, eu foquei só nisso para encontrar uma solução para o cara e encontrei. Que bom. Então, essa é uma das coisas, é com inspiração isso. Agora, de script, olha que curioso.
com aquela nossa conversa daquele dia, aquela nossa madrugada lá, eu Aham. falei, cara, e ele precisar alterar todas as expressões de todas as comps? É muita comp, é muita expressão. O que que eu vou fazer? Eu vou criar um script para alterar todas as expressões de todas as comps de uma vez só. Naquele Então, marker. esse foi É aquele marker? naquele marco. Que Exato. isso, cara? Então, as demandas elas vão aparecendo assim, poxa, identifiquei que de repente Caraca, dá para bicho. fazer algo mais rápido. Você é gênio. Cara, vem Cara, esse aí. cara aí, ele revira a engine do After de cabeça para baixo. Só para eu explicar aqui, galera, o que ele fez. Eu tava com um projeto, foi um evento, inclusive eu fui ontem, um evento no Campeonato Carioca, que eu peguei basicamente todas as animações para fazer dos telões. E eu precisava deixar isso de forma automatizada, porque isso envolvia outros motions, tinha outros freelas trabalhando. Então, basicamente, a pipeline que eu pensei foi o seguinte: eu montei um projeto base dentro do After Effects e eu peguei e já remontei o mapping, porque isso vai como pixel mapping. Então, eu remontei o mapping na comp que a galera ia trampar. Ou seja, o output não era aquele telão gigante, o output era o mapping, era 2 vídeos cada vídeo do telão. Beleza. Eu estava montando um certo cliente que tinha os patrocinadores, né? E os patrocinadores eram 17, se eu não me engano. E eu tava batendo papo com o Jonathan, resenhando, e eu falei, cara, eu tô montando aqui o projeto. O Jonathan olhou e falou, bicho, posso te dar uma ideia? Eu falei, claro. Ele, ó, vou te mostrar aqui um método que você vai fazer, que você vai alterar isso mega rápido. Basicamente, o que ele fez? Ele criou um código dentro de cada layer de cor, dessas 17. Ele criou um adjustment layer e ele listou uma numeração de 1 a 17 com o nome do cliente renomeado. Aí eu te pergunto, como é que ele fez esse link entre o efeito lá, que é o adjustment layer, que está para você selecionar o render, até o link do sólido que está com a cor para mudar? Ele criou um marker e ele chamou esse array numa função lá gigantesca e só era você copiar e colar o RGB, que ele já mudava automaticamente. Assim, um marker, sabe, do After. O cara criou um marker, abriu ali o... Cara, assim, genial. Assim, genial. Genial. Tipo assim, genial. Eu fiquei de cara. Eu falei, que isso, bicho? Explodiu minha cabeça. Ou seja, o cara, ele... A sacada, galera, não é a lógica. A lógica, se você for ver, ô Jonathan, eu acho simples. Mas o método que você fez ali, cara, de criar um marker, eu falei, que isso, cara? Como é que você consegue chamar uma função aqui no marker do After, nas observações do marker, você chamar esse código e alterar dali? É genial, cara. Enfim, e me ajudou muito, assim, muito. Eu terminei a parada muito rápido. Aconteceu depois, quando eu fui linkar, porque eu acho que deu um probleminha, porque o After que eu tava usando na empresa era diferente. Mas depois eu falei, foi o que eu falei contigo. Eu falei, cara, eu criei um slider ali, linkei todo mundo no slider e deu certo. Pô, deu certo, tá bom. Deu certo, tá bom. Mas, cara, o cara é o bruxo, assim, o bruxo do... Tu tem que mudar lá, cara. Tem que tirar de nerd pra bruxo do After, sacou? O cara é o Ronaldinho Gaúcho das expressões, bicho. Essa daí eu fiquei de cara. E, assim, porque uma coisa você resolveu... Uma coisa, a galera que tá aqui na live... tem muita galera do motion, o Thiagão, então, que, pô, anima personagem. Cara, uma coisa é a gente usar um Eagle, um looping, uma coisa do dia a dia. Outra coisa é você olhar o projeto, terminar o projeto e falar, beleza, agora eu tenho que automatizar isso aí pra galera usar. Isso aí é totalmente diferente. A complexidade é muito maior. É muito maior. E, cara, pô, muito obrigado, tu me ajudou, tu me salvou minha vida, assim. E eu vi que teve uma perguntinha aqui falando sobre animação de personagem, cara. Eu achei interessante essa perguntinha. Você acha que no processo de animação de personagem... Aqui. Será que o Jonathan tem expressões para personagem? Aí perguntou o Thiagão, né? Thiago, ele é o mestre em automatizar tudo. Aí o Thiagão, gostaria, hein? O Thiagão falou, gostaria, hein? Enfim, cara, vamos entrar nesse assunto aí de character animation, que é uma parada maneira. O que você acha sobre isso, assim? Você acha que o Duik resolve? Você acha que o Duik consegue resolver ou não? Duik, né? Confesso que eu não animo tantos personagens quanto eu gostaria. As animações de personagens que eu fiz foi sempre trabalho autoral para testar, para exercitar e etc. Então, não cheguei a utilizar tantos softwares, eu utilizei só aquele joystick and sliders, né? Eu comprei ele para automatizar. Bacana, então, mas uma coisa interessante é que em todos esses plugins, esses scripts, utiliza-se a expressão, né? Olha só que curioso. Então a expressão ela tá ali dentro de alguma forma.
Eu, especificamente, eu não tenho, né? Mas eu talvez vou fazer parte de um projeto em que vai criar alguma coisa para personagem. Porque ali envolve muita física, envolve muita matemática, e eu não sou tão bom em matemática assim. Mas Imagina se fosse. Imagina se assim, fosse. eu gostaria, eu procurei curso de matemática, porque aquilo que você falou, a gente acha que matemática, cara, eu tô sentindo falta de matemática hoje, muita falta. Se você pegar, por exemplo, uma das expressões mais famosas, aquele bounce, aquele overshoot, né, Aham. do Dan Eberts, que é o Sim, criador sim, da sim, sim, expressão, você vai sim. ver muito a matemática usando seno, cosseno e tangente. Eu não faço ideia do que é aquilo, mas faz parte da coisa. Então, hoje eu sinto muita falta da matemática. Você não precisa saber matemática, né, para criar expressões, para criar scripts. Entender a lógica do que você quer fazer e onde você quer chegar, você já consegue, de repente, começar a estudar. Matemática não é tão necessária, mas ajuda muito. Né? Citando novamente aqui o Gabriel é nerd nesse quesito. Ele é um cara bom em matemática, ele consegue criar essas coisas. Então, para personagem, infelizmente, eu não tenho. Né? Expressões assim, nada que ajude de repente tanto. Eu conseguiria talvez recriar o joystick and sliders, mas nada muito além disso nesse caso. Entendi. Mas assim, o que você acha em relação ao After? Porque eu não sei se você já chegou a testar o do Wiki ou esse daí. Nota que é um pouco lento, assim. Eu já testei algumas vezes, eu achei muito lento, assim. Tem que ter uma máquina muito Por que boa. que o Duik... Por que que eu vou falar um pouco da parte do código em si. Por que que o Aham. Duik é lento? O que eu acho que o Duik é lento? Porque o Duik ele é É uma um boa. programa, Cara, isso é uma ótima pergunta, cara. Por que o do Wiki é né? lento? O Duik, ele é um programa que é chamado open source, Ah, ou seja, que várias pessoas elas podem colaborar no mesmo código. projeto, escrever Open códigos, source, código aberto. galera, código aberto, tá? Exato, Se você é exato. programador, você consegue ter acesso a essa biblioteca igual o Blender também, que é um programa de Exatamente. 3D. Então você pode acrescentar recursos, retirar recursos, fazer a sua própria versão, né? Tanto que se a galera for ver as expressões de próprio script, você consegue ler linha por linha. Então dá para você modificar à vontade. E por que que eu acho que ele é lento? Porque não tem código otimizado lá. Primeiro que a galera Ah, que cria, entendi. nem todo mundo é programador de fato. Então não consegue fazer um código otimizado para o After, que é um programa pesado, é um programa que cracha direto. Né? Então já começa daí. Tem muita encadeação de loop, por exemplo. Tem um recurso chamado na programação chamado if-else, que é um If else. condicional. Então, você fazer esse if-else encadeado várias vezes, cara, isso toma muito recurso do Buga, Arc. porque ele fica ali, ó, ele fica pensando Exato. se Então, isso, se assim, aquilo. existem maneiras mais inteligentes para otimizar esse tipo de recurso, que é o que você não aprende na internet, a galera não ensina, porque muita gente não entende. De novo, aquilo, que a galera normalmente quer é motion design, não quer entender do código. Às Uhum. vezes aprende um pouco de expressão ali só para resolver um problema e acabou. Né? Então, tem muita forma de otimizar, mas o do Wiki não é tão otimizado. Você vai ver que qualquer pessoa pode escrever, né? Desde que funcione o código, tem muita coisa ali interessante. E, cara, são os códigos gigantescos, umas expressões gigantescas. Para lidar com física, precisa de todo aquele código. Mas, de repente, otimizar um pouquinho. Se ele fosse um pouquinho mais otimizado, ele seria um pouco mais ágil. Né? Bacana, Essa é uma das razões pelo fato dele ser pesado, por exemplo. bacana. Agora, deixa eu te perguntar, em relação a, assim, script para motion 2D, assim, motion mesmo, elementos e tal, isso aí já é mais tranquilo. Vamos dar um exemplo do Motion 2, por exemplo. Não sei se Hum. você conhece esse plugin. Motion Já 2. ouvi falar. Ele basicamente ele tem alguns presets lá para bounce, coisas bem simples, sabe? Vamos falar o Newton, você já conhece, né? Que é um Tá. de física, né? O Newton. Esse Eu é uso muito bastante, eu gosto dele, eu gosto, cara. Eu amo o Newton. Ele é muito bom. Acho que já tá na versão 3 ou 4, não me recordo. Você já chegou a testar? Não, Porque porque é um script de física, né, cara? é de Falta física. money. Falta Falta money. money. Ele é um dos mais caros, né? E você Uhum. começa a reparar aí, no próprio AI Script, os mais caros são os mais difíceis de se alcançar. Porque envolve muita física ali. Então, além do cara ser programador, ele tem que ter um conhecimento ferrado em física, matemática mesmo, para colocar. E é pesado por conta disso, mas é uma ferramenta que eu acho Mas sensacional. Se você já tiver que testou, mais não, né? Testar não cheguei assim. a testar. Cara, eu já Não. testei e eu achei muito É rápido. insano. Assim, muito rápido, assim, galera. De eu colocar um shape aqui, colocar aqui 5 bolinhas, colocar um outro shape aqui e simular essas bolinhas caindo, assim, sabe? Eu achei muito irado. Rolou de boa, foi rápido até.
parece que eu acho que, pelo que eu entendi ali, eu sou leigo, assim, na programação, hein, galera? Tô pegando muita dica e aprendendo com o Jonathan. Então, assim, me corrija aí, Jonathan, se eu estiver errado. Meio que é como se fosse um programa dentro do After que os caras criaram. Os caras não criaram uma aba de um script dentro do After linkado, não. É meio que como se fosse um vídeo Programa copilot, completamente à parte. Sim, sim. é meio que isso, mas eu não sei como é que seria a programação disso, porque ele usa muita funcionalidade do After. Então eu não sei como é que é essa junção. Parece que meio ver, que nem eu sei. Por quê? Porque a galera costuma falar plugin como se fossem os scripts, só que existem várias subcategorias de Boa, software que a gente utiliza. Explica né? isso Então, melhor, assim, mais aprofundado. Bora lá. As expressões, o que são as expressões? É aquele tipo de pequeno trecho de código que você consegue utilizar dentro do próprio After nas camadas. Sim. Então, em tese, toda camada que tem aquele reloginho, toda a propriedade que tem o reloginho, ela é passível de aceitar uma expressão, que altera o valor. Mas ela morre ali. Ela não consegue alterar, por exemplo, o menu do After, ela não consegue trabalhar com recursos de fora do próprio After, né? Talvez até, de repente, ali um arquivo JSON ou um arquivo CSV. É o limite das expressões. O próximo passo seria os scripts, que é aquilo que eu mostrei para você. Sim, né? sim. O script, o que ele é? Ele é um automatizador, praticamente, de formas que ele simula uma ação humana, repetições. Então, às vezes, um processo que é muito repetitivo, o script entra para isso. O script é a forma mais fácil que a galera encontra, né? Então, no iScripts tem vários scripts. Depois disso, ainda tem a extensão, que a galera até tem dentro do próprio After, é a mesma coisa que um script, só que com páginas HTML dentro. Então você consegue utilizar recurso de HTML, CSS, JavaScript, mas Bacana, ele é como se fosse o próprio recurso do script, ele é um automatizador. E tem os plugins de fato. O que são os plugins? Os plugins eles são escritos na linguagem C ou C++. Cara, que é interessante, eu achava que era Java. Não é Java? E aí você consegue fazer o After Effects na rodo. Você consegue recriar o After, literalmente. Por isso que, por exemplo, o Elements 3D, ele tem uma outra pegada, é uma outra cara. É um software dentro do After Effects. Sim. Né, porque ele foi feito nessa linguagem de C ou C++, que você permite alterar, de fato, toda a estrutura do After Effects. E ali você consegue fazer coisas malucas. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas... Tá caminhando para chegar. Tá caminhando para chegar. C++ cara, é muito difícil. Mas assim, como é que ele consegue fazer essa integração entre C++ com o JavaScript do After? Isso que fiquei meio... Porque o C++ é mais robusto, não é tão leve como o Java, correto? O C++ é o que a gente encontra em todo tipo de computador, praticamente. A maioria dos softwares, principalmente antigos que a gente utilizava, então o Excel da vida, por exemplo, né, o próprio VS Code, que é a ferramenta que a gente utiliza, tem algumas outras coisas ali, mas todo programa de computador, a maioria é feita com C ou C++. Então, C, essas duas linguagens, acho que para facilitar, para não ficar repetindo sempre, elas são utilizadas para criar software. O After Effects, ele é criado em C ou C++. E aí a programação utilizada dentro do software é de escolha dos desenvolvedores, como, por exemplo, o Blender, se não me engano, tem Python, Lua também, eu acho que no Cinema 4D. No Cinema 4D tem Python e Lua. É uma escolha para facilitar a entrada de pessoas que não são, de fato, programadoras a fazer algumas automações. Então, isso vai de escolha do próprio time de desenvolvimento. A possibilidade de você criar coisas ali dentro mesmo, sem necessidade de entender uma linguagem difícil, como é Java, o Java é uma linguagem difícil, ou C++, por exemplo. Entende? Sim. Agora, deixa eu te falar, e qual o conselho que você daria aí pra galera porque a minha galera é a galera mais da arte, sabe? Não é a galera muito das exatas, não. Qual o conselho que você daria aí pra galera? Mas assim, eu sou um entusiasta, eu sou do ramo tecnológico, da programação, eu sou um entusiasta, pesquiso bastante, leio bastante, não, de certa forma, não programo, mas consigo entender algumas lógicas, consigo dialogar bem. Mas qual é a dica que você daria assim para a galera que se interessou e quer ser um entusiasta assim que nem eu, uns canais para pesquisar, assim, para ficar mais inteirado aí nesse dia a dia? Eu não sei também se você tem algum servidor do Discord que você bate papo e tudo mais, enfim, um blog, enfim, que você pode falar sobre isso. Para quem já trabalha, para quem já tem um bom background de artes, seja motion designer, artista generalista de 3D, o que seja, eu acho que procurar a linguagem que o software utiliza. A grande maioria é Python. Python não é uma linguagem difícil. Você consegue fazer cursos gratuitos. A comunidade dos desenvolvedores é muito mais aberta e acessível. Tanto que eu sempre indico o curso do Gustavo Guanabara.
no YouTube. Ele é Aí, gratuito, ele anota é aí, completo, galera. básico do básico, mas você aprende tudo ali. Né? Então, para Python e JavaScript, como no caso é o After Effects, você consegue nos cursos do Guanabara no YouTube. Se o seu foco for, por exemplo, igual o meu, que é o After Effects, aí você tem outros recursos, tem outras fontes para beber do conhecimento. Eu sempre indico, por exemplo, o canal do Ukramedia, né? Ukramedia, de Ucrânia, com K. É um cara fera. Toda a minha base de expressão eu aprendi lá. Galera, Depois eu fui se procurando não mais pegou, conteúdo. pode mandar um direct aí pra ele que ele vai mandar no direct Pode aí. mandar que eu mando para você lá. Boa. Né? Tem o Ukramedia e tem um chamado Animoplex. Tem um curso inteiro também de inscrições. Esse é um pouco mais datado, tem uns recursos que não são suportados hoje pelo After Effects, mas eu acho que é um curso interessante para você entender também quais são as possibilidades que as expressões elas podem dar. Porque, principalmente aqui no Brasil, a dificuldade que eu vejo é a galera às vezes tem muito medo de programação. Uhum. Mas, gente, eu não sou o cara mais inteligente do mundo, tá? E, poxa, eu consegui aprender um pouco de programação para utilizar nos meus projetos. Então, assim, você não precisa ser um gênio para fazer programação. O legal é você ter esse conhecimento para agilizar os seus processos. Nem todo projeto, por exemplo, do After vai precisar. Outras ferramentas, o próprio Blender, de repente Cinema 4D, o Nuke, que você cita bastante. A galera gosto bastante. Para acelerar esse o Nuke a galera usa muito, assim, muito. Eu tenho grupos aqui no Discord, acho que eu cheguei até te passar, né, Jonathan, uns servidorzinhos. Cara, a galera codifica plugin para resolver problema. Plugin não, Node, né? Eles trabalham como Node. Os caras, para quem não sabe aqui, o Nuke, ele é um pouco diferente, assim, do After, porque ele é mais voltado para pós-produção. Ele não é muito voltado para videografismo, né? Então, o Nuke vamos pensar aqui um problema para resolver. Chegar pro Jonathan e falar, cara, preciso que tu crie um Node aí para tirar essa mulher da cena. Isso, assim, coisas mais complexas. Diferente do cara chegar e falar, cara, eu quero que tu faça uma animação do aviãozinho. Todo aviãozinho que eu jogar aqui, eu vou fazer uma animação igual. Você vai criar um script para aquilo acontecer. Grafismo o nome disso, né? Pós-produção já é Nuke. Agora, deixa eu te perguntar, o que você acha aí, que você falou no início do papo, que você tá estudando After, mas tá meio que como... Porque assim, tá meio estudando outras coisas, tá After, tá um pouquinho lendo o Unreal, tá namorando todo mundo. Tá namorando todo mundo e pegando todo mundo. Vamos ver quem eu vou casar. Vamos ver quem eu vou me casar aí nesse rolê. Mas assim, cara, eu acho maneiro, porque se você for parar pra pensar, o que você faz é uma coisa versátil. Você pode se aplicar isso a tudo, cara. Você caiu na área de motion, que foi muito maneiro, porque eu acho que eu só conheço você e mais um amigo que trabalha na Globo comigo, que faz esse tipo de trabalho que você faz. 2 pessoas, eu tô 12 anos no mercado, só conheço 2 pessoas que trabalham com automatização. Então assim, eu acho... Cara, tem uma galera precisando. Galera, a comunidade, cara, tu tem que criar uma comunidade sua, comunidade do Nerd do After, porque, cara, tá precisando mesmo, assim, de mão de obra. Explica pra gente aí o que suas ambições, o que você tá namorando, o que tá estudando. Isso aí pra galera... Cara, eu já ouvi muito o termo, e eu até adotei pra mim como pessoa. No começo eu ficava um pouco incomodado, mas hoje eu não ligo mais muito, que é o profissional pato. É aquele profissional que manja um pouco de tudo, mas não é exatamente bom em nada, né? Mas eu fui percebendo ao longo da minha vida, eu sou um cara mais... comparado a alguma galera aqui, sou um cara até que mais velho, né? Eu tenho 31 anos. Idade. E eu trabalho desde 16, né? Então, aí, metade da minha vida eu trabalho. E eu fui descobrindo que às vezes algumas coisas enjoam para mim, algumas coisas deixam de existir. O próprio Flash, por exemplo. Eu comecei, o primeiro software da Adobe que eu comecei a mexer foi no Flash. E o Flash morreu. Ele ressuscitou num outro formato, né? O Animate. Mas o Flash, pelo Flash, que era a tecnologia utilizada na web, morreu. Já usei o Animate. Então, por conta das coisas que vão sumindo. A inteligência artificial é uma ameaça em algumas áreas também. Tá varrendo tudo. Tá varrendo tudo. Então, hoje eu estou me adotando mais como um curioso. Boa. Eu sou um curioso. Tanto que eu falo para todo mundo. Eu gostaria de estudar advocacia. Eu gostaria de estudar medicina. Eu gostaria de estudar psicologia. Eu gosto de todas essas áreas. As humanas também. Educação física, cara. São coisas que não têm sentido nenhum. Se você for ver mesmo no meu perfil pessoal, ou só Jonathan, você vai ver lá que as descrições são polímata e nexelista. O que é um profissional polímata?
Polímata é aquele cara que entende bem de várias áreas distintas. Ele entende o suficiente para conseguir trabalhar nelas, né? Eu me vejo muito dessa forma, ou pelo menos buscando ser esse profissional. Bacana. Então, motion, designer, programação, a parte de locução, quero estudar psicanálise daqui a um tempo, né? Neurociência também eu quero fazer. E o Nexialista, que esse é o pulo do gato para programação no After, por exemplo, que é você pegar conhecimentos que aparentemente são desconexos e você juntar o nexo, você juntar as duas coisas numa coisa só. Por exemplo, a Paula que estava aqui na live, ela é formada em contabilidade. Ela estava fazendo um curso de programação. Ela, pelo fato dela já ter conhecimento na área da contabilidade, olha o que ela consegue fazer de repente com a programação. Ela consegue criar um software para ela consegue resolver algum outro problema da área dela. Sim. Então, o fato dela já ter esse conhecimento, tá agregando do outro, cara, né, você linka, é o chamado nexus, você faz essa junção. Então, eu me vejo muito como esse cara nexialista. Eu tento ver o problema e tento aplicar num outro contexto. Então, a locução, por exemplo, está sofrendo muito com a inteligência artificial. Né? Eu sou um cara demais, né? Várias outras ferramentas. Então, assim, como é que eu, que tenho conhecimento em programação, posso ajudar essa galera? Como eu vejo o que está acontecendo nesse mundo? Então, eu tento fazer justamente esse nexo, linkar essas coisas que aparentemente não têm nenhum sentido, fazerem sentido. Né? E dizem que os grandes pensadores, os caras nerds, de fato, então Elon Musk, Zuckerberg, Da Vinci é considerado o maior polímata da história, por exemplo, que o cara manjava de tudo. Sim, história, ele era artesão, ele era pintor, ele era músico, o cara era tudo. Né? Então, a minha gana hoje é ser um pouco disso. Claro, profissionalmente, no meu contexto, eu venho buscando cada vez mais trabalhar com essa parte de automação, principalmente aqui no Brasil. Não só isso, mas de repente até começar a ministrar cursos, palestras, para a galera ter esse conhecimento, porque, de novo, falta mão de obra nessa área, né? E no momento é isso. Eu estou tentando fortalecer esse tipo de comunidade aqui no Brasil, né? Lá fora já existe como Creative Technologist, criativo tecnológico, né? Criativo técnico. É a galera que justamente trabalha. Concordo. É porque lá fora também, se você, a galera que entrou agora, rapidinho, galera, esse cara basicamente transforma a curva em código. É isso que ele faz. O cara, ele trabalha muito bem dentro do After em códigos. Para quem entrou aí, Lucão, Artuzinho, só para vocês entenderem o que o gênio faz. Segue o cara é brabo. Tô te falando que eu vi na prática, assim. Esse parênteses que você abriu eu achei interessante, porque eu acho que o mundo está caminhando para isso. Não só aqui no Brasil, mas eu acho que o mundo, assim, né? Porque eu tenho amigos meus que trabalham lá fora, amigos que fazem pós-produção, trabalham em estúdios lá fora, que trabalham com Marvel, esses filmes aí da